Fala, família Palmeiras, que vitória, hein? Nossa, segue o líder Palmeiras, 19 pontos, isolado. Ó, Tigrinho aí, ó, soltou a carta mais uma vez contra o São Paulo, contra as Tricas. E a gente conseguiu aí a vitória 1-0, o gol dele, 3 pontos. Agora ninguém segura o Palmeiras, galera, é isso. Então, vamos às notícias aí de hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like e sem mais delongas, bora pro vídeo. O Vitor Roque decidiu um clássico que tava com cara de bossa nova. Ritmo pacato. Cenas fora do jogo animaram mais a torcida presente do que as jogadas em si. Mostrou experiência, rapaz, lá. Ou então o troféu da Copa do Mundo de Clubes, que ficou em exposição do lado de fora do estádio. Rolou uma baita promoção no preço dos ingressos. Presente da tia Leila no Dia das Mães. Quanto você pagou pra assistir o clássico hoje? R$20. Quem foi ao estádio ovacionou o filho da dona Etienne. Foi o último clássico regional do Estevão pelo Palmeiras. Em julho, o atacante já se apresenta no Chelsea da Inglaterra. Vai embora sem ter feito gols contra um rival. Só que ontem não foi por falta de tentativa. Pediu a bola o tempo todo. Tava difícil parar o cara. Vou segurar esse cara aqui pelo pé mesmo. Nem puxar o pé dele funcionou. Mas a verdade é que o clássico não tava agitado. O Rafael só foi trabalhar aos 6 minutos do segundo tempo. Rafael Espalma! Chute de fora da área do atacante Paulinho, que começou como titular pela primeira vez no Palmeiras. Já o goleiro Everton fez mais defesas difíceis. Nesse lance, impediu o gol do Oscar. O camisa 8 do São Paulo ficou 10 jogos fora por lesão. Outro que entrou no segundo tempo foi o volante Pablo Maia, recuperado de uma cirurgia no tornozelo direito. Tivemos que dar ritmo aos jogadores durante os jogos oficiais. Não é o ideal. Partido oficial. Poderia ser em jogos mais leves, mas no Brasil não existem jogos assim. O Zubeldia tem um temperamento parecido com o do Abel Ferreira. O argentino deu uma de ator para explicar para a arbitragem como tinha sido uma jogada. Já o português, de tanto reclamar, acabou expulso. E até trombou com a nossa câmera na hora de ir pro vestiário. E o Abel, portanto, expulso, pra variar. E a torcida lá, nem ligando pro frio e soltando a voz. A expectativa se confirmou. Foi o recorde de público da Arena Barueri. 29.709 torcedores. Um estádio lotado de palmeirenses que estavam meio frustrados, já que tudo caminhava para um empate. E só no finalzinho do clássico, eles puderam comemorar a vitória. Roque marcado pelo Ferrarese. O Veiga tá pedindo há um tempão. Gol do Vitor Roque, aos 49 minutos do segundo tempo. O lance foi para revisão do árbitro de vídeo. Festa do Palmeiras e de um filho carinhoso. Feliz Dia das Mães. Esse gol foi pra senhora, falei que eu ia fazer. E Ercília, e te amo muito, parabéns, mãe. É o nome da emoção. O São Paulo perdeu uma invencibilidade de 12 jogos e ficou próximo da zona do rebaixamento. Acho que a equipe sempre competiu dentro dos recursos que temos. Foi uma partida muito disputada. Partido muito disputado. Já o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. Para a alegria de muitas mães por aí. E para dona Ercília, a mãe do camisa 9 do time. Te amo, mamãe. Bela vitória e belo momento do Palmeiras, né, Caio? O Palmeiras vem forte em todas as competições porque se preparou para isso. Tem um trabalho consolidado do Abel e um elenco que mostrou a sua força no jogo de ontem. Por exemplo, na hora que você começa a fazer as alterações, você abre mão de todos os volantes e coloca 5 atacantes, é porque de fato você tem qualidade para isso e mostra para o adversário que você quer ganhar o jogo. A torcida do Palmeiras tá brava com o Denilson porque ele falou que não precisava comemorar tanto assim. Mas é pra comemorar, né, cara? Você sabe que eu te amo, né, meu irmão? Mas assim, gol no último minuto, contra um dos principais rivais, casa cheia, Dia das Mães, estádio reformado, tem mais aqui comemorar. E, Caioba, eu vou até mostrar essa tela aqui. Olha essa curiosidade, com essa vitória do Palmeiras, ele tem mais vitória que todos os rivais nos confrontos gerais, né? Então aqui agora ele tem uma vitória de saldo diante do São Paulo. Contra o Corinthians ele tem 7 vitórias a mais e contra o Santos tem 45.
Que momento que atravessa o Palmeiras, né? Que momento que vem durando uns 5 anos, né? Na verdade, é um time que responde no jogo grande. Que quando ele é melhor que o adversário, ele se impõe desde o início, como foi diante do São Paulo ontem, e que quando ele reconhece que tem uma pedreira pela frente, ele se adapta às circunstâncias do jogo e consegue ganhar mesmo assim. O Palmeiras vive talvez um dos grandes momentos, se não o melhor da sua história. É o Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras se refez dentro da competição. Palmeiras que já foi muito criticado nessa temporada, mas o Abel, a gente tem que elogiar, apesar de ele não gostar do elogio, muito menos da crítica, porque qualquer coisa que a gente fala, ele sempre olha o lado negativo da crítica que a gente faz, mas dessa vez é uma crítica construtiva. Palmeiras tem muito mérito porque o Abel conseguiu tirar o melhor desses jogadores. O Palmeiras oscilou na temporada, mas hoje é um Palmeiras que lembra o Palmeiras campeão de Campeonato Brasileiro, campeão de Libertadores, um time que joga no coletivo. Tem o Estevão jogando mais centralizado, com um pouquinho mais de liberdade. Então, meu destaque inicial aqui no fechamento hoje é o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Se manteve na liderança isolada do campeonato com a vitória de hoje sobre o São Paulo. E Abel expulso pela 11ª vez. Vá. E contando, desde que chegou aqui no futebol brasileiro, que venceu o São Paulo com um gol no finzinho, no apagar das luzes do Vitor Roque, e se mantém na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Vamos aos melhores momentos. O que você achou da atuação do Palmeiras hoje? Eu achei a atuação do Palmeiras muito boa e achei a do São Paulo, não vou falar assustadora, vai. O São Paulo vinha de uma invencibilidade, tem uma longa sequência de empates dentro da competição. E jogou para empatar de novo o São Paulo, exatamente. Né? São Paulo, assim como o Internacional, estão a 2 pontos da zona de rebaixamento. Acho que acende uma luzinha de alerta aí dentro do Campeonato Brasileiro, porque em Libertadores o São Paulo também está confortável, tem jogado bem. E as boas atuações em Libertadores, o São Paulo está conseguindo repetir no Campeonato Brasileiro. Hoje jogou para ser um time reativo, para ter contra-ataque. E teve pouco contra-ataque, porque o Palmeiras, principalmente no meio de campo, com o Aníbal e com o Richard Rios, eles neutralizaram o sistema do meio de campo, o jogo do São Paulo no meio de campo. São Paulo no meio de campo, por exemplo, que a gente tem elogiado bastante, o Marcos Antônio e também o Alisson, o Marcos ainda com um pouco mais de dinâmica, o São Paulo não teve essa dinâmica por causa do volume de jogo do Palmeiras no meio de campo. O Estevão tinha liberdade para jogar, o Flaco Lopes, na minha opinião, fez mais um grande jogo, porque ele conseguiu segurar bem a defesa do São Paulo, muitas vezes até isolado lá na frente. Um ponto positivo, se a gente pode dizer dessa forma, apesar da derrota, o Juan, o zagueiro, que deixou o experiente Arboleda fora. Na bola do jogo pro São Paulo, parou no Everton, o Ferreira bateu chapado, o Everton defendeu. A melhor chance que o São Paulo teve no jogo foi essa? Teve um chute de longa distância do André Silva, mas assim, despretensioso, né? Porque não causou muita dificuldade. E o Palmeiras, que aí é um mérito, falar coletivamente, incluindo a comissão técnica, o Palmeiras ele não desiste de nenhuma jogada. Além de não desistir de nenhuma jogada, o Palmeiras termina a jogada. Né? Eu estava comentando com o Felipe Melo antes da gente começar o programa. O Abel também não desiste de levar cartão, cara. Foi embora antes mesmo do juiz mostrar para ele, saiu correndo. Por que ele é expulso? Ele até tem razão na reclamação. Porque é de uma jogada que o Alan Franco estava eu ia falar o Cédric, mas é o Alan Franco. O Alan Franco segura o Estevão na jogada com todas as formas possíveis. Teve 2 tentativas, né? Primeiro ele abraça na cintura ali o Estevão. Agarra, faz depois tudo. Ele segura o pé esquerdo do Estevão, mesmo assim o Estevão continua a jogada, perde o domínio, a bola vai para uma lateral. O natural seria o árbitro dar um cartão amarelo ali pro Alan Franco. E provavelmente o Abel começa ali a gritar e a reclamar pro quarto árbitro, há essa comunicação pro árbitro de campo e ele acabou sendo expulso. E não vai ver o gol do Vitor Roque aí. E não vê o gol do Vitor Roque. Mas assim, o Palmeiras ele mereceu vencer o jogo pelo volume de jogo, pela intensidade. E o São Paulo ficou esperando muito ter um contra-ataque e acabou não tendo muito esse contra-ataque por muito mérito do jogo do Palmeiras. Cara, o Palmeiras foi superior em todos os aspectos, mas para mim o que mais chamou atenção à superioridade foi física. A forma como o Palmeiras ganhou praticamente todos os duelos, o Everton fez outra boa defesa aí nessa chance do Oscar, passe do Ferreira pro Oscar e o Everton defendeu. E saiu do banco, né? O Oscar começou no banco. Exatamente, voltando de lesão, ele e o Pablo Maio, né? O Pablo Maio já não jogava há algum tempo. As substituições também fizeram muita diferença a favor do Palmeiras. Entraram Felipe Anderson, Vitor Roque, Maurício,
Quem mais agora? Felipe Anderson, Vitor Roque, Maurício, Rafael Veiga e Lucas Evangelista. Então, assim, é um banco respeitabilíssimo. Repita a lista de quem saiu do banco. Felipe Anderson, Maurício, Rafael Veiga, Vitor Roque e já tô de novo. E Lucas Evangelista. Perdão, Evangelista, esqueci 2 vezes dele. É o elemento novo desse elenco. Então, assim, é um banco que se impõe quando o São Paulo coloca 2 ótimos jogadores. Seriam titulares em... 10 de 10 times, né? Talvez no Flamengo. Tirando o Flamengo, jogariam em qualquer time. Brigariam por posição e talvez jogassem, né? Fisicamente, o Palmeiras teve muita vantagem, ganhou muitos duelos. Pela forma como o Palmeiras jogou, o tanto de tempo que o Palmeiras teve a bola no campo de ataque, especialmente no primeiro tempo, eu achei que faltaram conexões entre Estevão e Paulinho, que são os 2 homens que jogam por dentro, atrás do centroavante. Natural, porque o Paulinho estreou como titular, primeira vez. Eles não vão ter muito tempo de jogo, lamentavelmente, para o torcedor do Palmeiras. O Estevão vai embora no Mundial. Mas enquanto eles estiverem em campo, estimular a conexão entre eles vai ser um trabalho natural do Abel, porque acho que são os 2 mais diferentes. Ali o Paulinho teve dificuldades, mas a gente sabe o que ele é capaz de fazer. E o São Paulo, eu acho assim, eu vi muita gente definindo o jogo do São Paulo, a estratégia do São Paulo. E eu acho que isso é super valorizar demais o que o São Paulo fez no jogo, com todo respeito. E para mim isso é falta de capacidade de fazer uma série de coisas em campo. Se a estratégia do São Paulo é não passar do meio campo com a bola, isso não pode ser uma estratégia. É assim, e acho que o debate sobre o São Paulo ficou um pouco sequestrado nos últimos tempos entre... Mas se o gol do Vitor Roque não sai, a manchete seria São Paulo segura o Palmeiras em Barueri. Rizek, o São Paulo... Concordo com você. O São Paulo teve um grande mérito no jogo. Ele protegeu muito bem a sua área até o minuto 94. Nos acréscimos, o São Paulo acreditou que podia ganhar o jogo e perdeu. Destaque pro Juan, né? O Juan e os zagueiros todos jogaram bem, dos 2 lados. O Juan, pra mim, era o melhor em campo. Talvez até tenha sido, mas o gol... Arboleda no banco. Eu não acho que essa questão da estratégia tem muito... Bom, o Losetti valorizou o banco, quem estava no banco e entrou. Se a gente for olhar o time que começou do São Paulo, a gente olha pro time do São Paulo, será que esse time tem condições de competir de igual para igual com o Palmeiras? De peito aberto, Boa jogar para frente. Mas abdicou de jogar futebol. O São Paulo de hoje não quis jogar futebol. Assim, com 2, 3 minutos já tinha tido 2 corners pro Palmeiras, o Palmeiras não saía da área do São Paulo. Aí, o Palmeiras vai acabar achando um gol no início do jogo. Você não acha que isso é uma tendência diante dos 2 elencos? Tentando para entender mesmo. Eu vou ler a escalação do São Paulo então, tá, Eric? A sua deixa foi boa. Rafael, Ferrarese, Juan, Alan Franco, Arboleda no banco. O Wendel, que se machucou ainda no primeiro tempo, entrou o Enzo Dias. E entrou bem. Marcos Antônio, depois o Pablo Maia, Alisson, o Cédric Soares, depois o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, depois o Oscar, o André Silva, o Ferreira, depois o Luciano. Eu acho que tem uma diferença grande aí. O ponto forte do São Paulo, para mim, é o centro-campo, móvel. A gente vem aqui, já falamos várias vezes do centro-campo móvel do São Paulo, que ajuda bastante. Perdeu o centro-campo, concordo com o Losetti, assim, fisicamente o Palmeiras estava muito melhor fisicamente e anulou o meio-campo do São Paulo. Então um time que quer no mínimo empatar o jogo, você tem que ter um meio-campo. Você tem que ter no mínimo posse de bola. O São Paulo não estava tendo posse de bola, o São Paulo não estava conseguindo jogar. O Palmeiras, ele perdia a bola, ia lá e recuperava a bola. Então assim, 1-0 para mim foi até pouco. Foi pouco. De fato, e o gol do Palmeiras, você vê, é um duelo físico vencido pelo Vitor Roque. Vitor Roque ele ganha um duelo físico. Então, assim, fisicamente foi muito melhor, mas eu acho que, assim, mais do que isso, eles eliminaram o forte centro-campo de São Paulo. Ô, Eric, quando você fala da postura, né, da ideia, se jogar de igual para igual, muitas vezes acontece de você treinar de uma forma, né? Não, vamos atacar, vamos pressionar, vamos jogar no campo do adversário. Jogo grande, né? Clássico, não dá pra você ficar só esperando, são 2 grandes equipes. Mas a hora às vezes começa o jogo, inconscientemente o jogador percebe que o Felipe Melo tá com mais confiança, tá com mais volume. Eu tô tentando marcar o Felipe Melo, não tô conseguindo, então eu recuo. E aí meu companheiro também baixa um pouco as linhas. Aí quando você percebe, você tá sendo sufocado pelo adversário, que eu acho que é isso que aconteceu. Eu acho que o São Paulo acabou sendo surpreendido pelo volume do Palmeiras. Perceberam que, cara, se esse momento a gente começar a sair e tentar jogar de igual para igual, a gente vai tomar gol. Então vamos tentar dentro da partida se recuperar? Vamos tentar ganhar confiança de novo? Eu falei aqui no comecinho do Aníbal e do Richard Rios, o Richard Rios principalmente. Olha a dinâmica do Richard Rios no meio de campo do Palmeiras. Se você olhar para as 2 escalações, o Rizek falou agora a escalação do São Paulo. É muito claro que o time do Palmeiras é melhor. E se você ampliar o elenco,
a diferença provavelmente vai aumentar. Mas a vitória do Palmeiras deu de volta à liderança. Até então o Flamengo era líder do campeonato. Sim. Né, pela vitória de ontem. Então, isso mostra que o Palmeiras ele tá vivo em todas as frentes e vai comemorar sim. Isso é de um time que buscou resultado, de um time que fez gol e mais do que isso, de um atleta que há pouco tempo vinha atuando bem, mas não estava fazendo gol. E agora, três gols nos últimos 3 jogos. Primeiro gol já num clássico, né, que é muito importante também para um jovem como Vitor Roque, que está buscando realmente se afirmar no Campeonato Brasileiro, né? Já que já tem um grande nome. Então, assim, essa comemoração de quem fala, a gente vai brigar até o final. A gente quer essa competição. Tem uma coincidência, né, do Palmeiras. O Palmeiras também amassou o Corinthians aí na Arena Barueri no jogo pelo Campeonato Brasileiro. Né? E eu acho que talvez essa comemoração do Palmeiras, primeiro é um gol no último minuto, que vale a liderança e tal, e tem um quê do resquício da semifinal, em que o Palmeiras ficou muito marcado por ter se classificado com um pênalti que não foi, e teve toda uma discussão em torno de arbitragem em cima do Palmeiras. Tanto que o Palmeiras já até publicou agora na rede social, eu estava vendo, já, vamos esperar a nota oficial fazendo uma ironia com o São Paulo e tal. Então, eu acho que teve um quê disso também. Falar assim, a gente ganha quando o juiz ajuda, a gente ganha quando o juiz erra, a gente ganha porque a gente é melhor hoje. E eu acho que o fato de ter perdido a final pro Corinthians, depois ter amassado o Corinthians aí, ter esse jogo contra o São Paulo, né, da semifinal, e hoje ter jogado desse jeito, em positivo, e ganhar no último minuto, eu acho que isso dá ao Palmeiras e fala assim, a gente ainda manda aqui em São Paulo, tá? A gente ainda é o melhor time, a gente ainda é o adversário a ser batido aqui. Tem outros 2 elementos para poder acrescentar que a gente não dá para saber o que mas aqui dá para pensar. O Palmeiras, ano passado, pode ter perdido o campeonato em Barueri. O Palmeiras deixou escapar 6 pontos contra Inter, né? E Atlético Paranaense. Jogos que, no Allianz Parque, claro que a chance de ganhar no contexto do ano passado seria maior. E isso fez muita falta no final do campeonato. Acabou perdendo um jogo direto contra o Botafogo no Allianz Parque, aí. Né? E também assim, eu acho os caras, por exemplo, Vitor Roque, cara, eu tô melhorando, hein? Tô ganhando confiança. Tá aberta, Rizek. Esse Palmeiras é diferente por isso. Mas assim, os caras que não estavam tão bem, estão começando a jogar. O fato de o Flaco jogar bem, jogou pressão no Vitor Roque, cara. Ok, o Felipe Anderson, que não vinha jogando bem. Entrou muito bem também. Tá entrando bem no time. O Lucas Evangelista, não sei se ele não é hoje titular na cabeça do Abel. Os caras estão sentindo, cara. Voltou a jogar futebol. Os caras estão sentindo que eles estão no melhor momento deles na temporada. O Bruno Fux e o Mikael tiraram o Murilo do time. Mas assim, eles estão no melhor momento da temporada, cara. Eles estão sentindo, assim, que a coisa encaixou. Eles estão melhorando, cara. E o Palmeiras mudou o jeito de jogar, né? Eu achei exagerada a comemoração. Exagerada? É. A comemoração do gol, eu até entendo. Tá fazendo um gol em clássico. Agora, a comemoração depois... Você falaria, gente, menos? Clássico, cara, sabe muro. Sabe aquela hora a sua hora vai chegar? Ó o muro. Sabe aquela hora a sua hora vai chegar? Ei, fulano de tal, pode esperar que a sua hora vai chegar? Calma. Tem muita água pra passar debaixo dessa de fato, isso é verdade. A comemoração final do jogo, eu achei exagerado. O campeonato só tá começando, acho que não tem um quê acho que o ter clássico vindo do Paulista. Todos esses... É clássico. É clássico, assim. Ali o CT é de muro. A bola vai alto, cai no São Paulo. A bola cai alto, cai no Palmeiras. A do gol, o cara tem que vibrar mesmo e comemorar mesmo. Isso é que com o tempo ele vai crescendo. Tá acabando, né? Isso que é uma pena pra gente, né? Tão novo embora, né? Vai triste, embora. Assim, né? E vai embora sem ter feito o gol contra o São Paulo, não vai jogar mais contra o São Paulo nem contra o Corinthians, né? É o último clássico hoje, né? Foi o último clássico. Mas assim, independentemente de fazer gol, jogou bem de novo, cara. Muito bom jogo. Jogou bem de novo, cara. Mundial. O Corinthians não vai no Mundial, né? Não, brinca aí, Rei. Uma brincadeira. Olha que ele vai fazer no Fluminense depois dessa, hein? Paulista só o Palmeiras. Só o Palmeiras. Paulista só o Palmeiras. Não, tinha esquecido. Só pra lembrar. Não, que muita gente fala assim, nesses carimbos, Estevão só faz gol não faz gol em clássico, amarelo em clássico. Eu acho que ele joga bem pra caramba. Partidas contra o Corinthians, contra o São Paulo, uma coincidência que não marcou gol. Eu sou muito fã desse moleque, cara. Pô, joga demais, sentido, pela idade, tudo assim. Inclusive... ele não cai, ele toma porrada e não cai. A gente tava falando... tenta jogar o jogo o tempo inteiro. E vários ângulos do campo, né? Hoje, na hora do gol, ele pega a bola lá pela esquerda, aí tá pelo meio, tá pela direita. Chuta super bem de fora da área. Ele teve a oportunidade de fazer gol hoje. Esse é mais um dos motivos que o árbitro tinha que ter. Pra mim não era só o cartão pro Alan Franco. Tinha que dar a falta e premiar um cara que tenta jogar. Lógico. Né, agora, o Estevão tentou ficar em pé de todos os jeitos. O Abel tinha razão na reclamação. A razão não dá a ele o direito de fazer o que ele quer. Segundou, família. Segue o líder, segue o Verdão. Palmeiras aí ganhou 1-0 de São Paulo. Sem choro, sem massagem. O Tigrinho, cravou mais um. Foi gol dele. Ele decidiu a partida aí pro Palmeiras. 3 pontos, né? Tabu quebrado.
São Paulo aí tava invicto, não perdia, né? Só empatava. Teve uma vitória, empatou aí 7 jogos e era invicto, né? Porém o Palmeiras sabe o que é quebrar, mas o Palmeiras sabe o que é quebrar tabu aí nos últimos jogos, né? Não foram 1, não foram 2, não foram 3, né? Entendeu? Foram aí uns 4, 5 tabu quebrado, né? Com esse jogo, né? Mais um tabu quebrado, São Paulo aí, né? Perdeu a sua invencibilidade, né? Que adiantou de nada, vai enfrentar o Palmeiras, vai quebrar. Vai vir retranqueiro, vai tomar gol. Time fraco. Retranqueiro não fez nada, queria só um empate, né? No time assim tem que perder, tem que ser amassado mesmo, tem que ser crueldade mesmo pra esse time. Entendeu? Por isso o Palmeiras odeia esse time aí. Essas bandas de trica. Isso é louco, meu. Que jogo, os caras só queriam se defender só. Veio aqui pra quê? Pra jogar futebol? Covardes. Covarde demais. Aí vem aí a reação aí, ó. Essa é a reação de quem gostaria de ter visto uma partida melhor, com ataque, com defesa. Só que só um time jogou, e foi o Palmeiras. Mas olha aí a reação do Marcos Assunção aí, da Rádio Bandeirantes aí. Meu, foi muito legal mesmo. Ferrarese vai pra área, o Tigrinho cruzou pra trás, bateu no zagueiro, sobrou nele, ele tenta ajeitar. Ferrarese vem pra cima, Vitor Roque protege na força, sai da grande área, dribla o zagueiro, botou pra trás, ajeitou Felipe, defendeu o goleiro, botou Vitor Roque, que samba! Não valeu, marcado, na boca do gol, ele toca pro fundo da rede, gol! Espetacular em Barueri, um gol do último minuto da Sociedade Esportiva Resiliência, Vitor Roque na defesa do goleiro, toca, resbala, vai pro fundo do gol. Que festa em Barueri, lembrando os velhos tempos do Palestra Itália, do velho Parque Antártica, do Jardim Suspenso que tremia, treme a Arena Barueri. Vitor Roque, 52 minutos, o São Paulo castigado na Arena Barueri. E é isso que acontece quando um time quer jogar e outro não quer. Não tem, é futebol. É futebol, o Palmeiras merecia muito essa vitória desde o primeiro tempo. O Palmeiras tentava, não conseguia. O São Paulo todo retrancado, teve aí 2 oportunidades aí, né? Teve, pra você ter uma noção, foi um escanteio pros caras nos 40 do segundo tempo. O primeiro escanteio do São Paulo foi 40 minutos do segundo tempo. Como pode isso? Não tem como. Não dá pra deixar de ganhar, não dá pra deixar do time desse covarde. Entendeu? O Palmeiras merecia os 3 pontos e conseguiu. O Vitor Roque aí no último minuto, sem desistir. O Palmeiras nunca desiste. Nunca. Você acha que o Palmeiras vai estar lá perdendo de 1-0 e vai deixar barato? Não. O Palmeiras vai tentar empatar, vai tentar ganhar e nunca desiste. Não é pra desistir. O Palmeiras nunca desiste. Fechou? Vamos aí, Aí, ó. Você acha que por que o Palmeiras tem uma raiva aí das tricas? Só olhar pra esse cara aqui, ó. Entendeu? Como o nosso antigo presidente aí, o Paulo Nobre, fala, meu. Não dá, o Palmeiras, todo jogo contra eles, meu, tem que ser um bicho gordo aí, porque não dá, mano, contra um time desse, né? Esse cara aí falando abobrinha do Palmeiras aí nas antigas, né? Falou que o Palmeiras se apequenou, que não sei o que, apequenou aí, ó. Toma uma pequenada na cara aí, ó. Para Gamonto ser visto. É legal. Aqui é um... Muito legal que aqui é o pessoal falando, o Palmeiras sem ser no Allianz Parque. Vira uma seleção. Iniesta, você é louco, mano, ó. Sérgio Busquets, Piquet, Puyol, Xavi, Fernando Ramos, Sérgio Ramos e Fernando Torres, né? Esse é o Cacilhas. Então é o pessoal falando aí quando o Palmeiras joga fora. Porque é um retrospecto, né? O Palmeiras esse mês praticamente ganhou todos os jogos fora de casa, né?
contra o Allianz Parque lá, perdeu pro Bahia e empatou com o Botafogo, né? Entendeu? Até então as 2 vitórias dentro de casa foi agora, né? São Paulo e Corinthians, né, no Barueri. Então e as outras vitórias foi fora de casa, né? Então o Palmeiras precisa encontrar o caminho da vitória no Allianz Parque, porque é muito importante a gente ter esse mesmo, sabe, garra dentro de casa também. E o Palmeiras sabe fazer muito bem isso. E aqui, sim, a classificação, né? A tabela aí do Brasileiro. Palmeiras 19 pontos, 8 jogos aí, né? A 8ª rodada. Aí depois vem o Flamengo, Bragantino, Cruzeiro, Fluminense, Atlético Mineiro, Bahia. Aí, ó, que adiantou aí, ó, a invencibilidade aí, ó, dos Trica. E aí, ó, que adiantou? Falou nada essa torcida aí. E é isso, galera. 6 vitórias aí, ó. Um saldo de gols aí. O Palmeiras precisa aumentar esse saldo de gols aí em questão do Flamengo, né? Pra caso a gente tiver um empate aí de pontos, a gente não ficar atrás pelo saldo de gols. Isso é muito importante. Isso aí já decidiu o campeonato do Palmeiras já. Então é só seguir. O Palmeiras aí, próximo jogo contra o Red Bull, fora de casa de novo. Então o Palmeiras precisa aí de mais uma vitória fora de casa, para aí sim, próxima rodada, pegar o Flamengo dentro de casa. E aí, parceiro, aí vai ser caldeirão. E é isso, galera. Foi o vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e valeu!